E eu gostaria, Dudu, que você começasse hoje o nosso papo, né, o nosso Café com Manu, falando um pouquinho sobre o histórico, né? O que são essas terapias integrativas, qual que é o contexto de tudo isso? Você pode dar uma palhinha para nós? Com certeza, Manu. Bom, primeiro eu gostaria de dizer algo do meu histórico pessoal também, porque neste ano eu vou completar 13 anos de profissão na área das terapias integrativas. Então é isso que, de alguma forma, me possibilita estar aqui hoje com a Manu, não é, trocando estas ideias sobre as terapias integrativas também, né? E mais tarde me graduo, então, em psicologia, né, em 2018, e tenho uma pós também em autoconhecimento, e, enfim, vamos seguindo a formação, não é? Mas a minha primeira formação, vamos dizer assim, realmente foram os treinamentos nas terapias integrativas. E muito se fala sobre isso hoje, não é? Muitas informações interessantes, outras nem tanto, muitas confusões, algo do que será o natural, não é, de novas práticas entrando, entre aspas, novas, não é, entrando na nossa sociedade. Se nós quisermos entender sobre as terapias integrativas, a primeira coisa que nós temos que entender, a meu ver, é o posicionamento que nós temos perante o conceito de saúde, né? Na década de 1940, a Organização Mundial de Saúde começou a entender que o conceito de saúde devia ser revisado, né? E ali se começa a construir um processo de considerar uma multidimensionalidade da saúde. Porque até então se via a saúde como ausência de doença. Então, a grande equipe da Organização Mundial de Saúde começou a perceber, opa, tem um pouquinho de restrição nesse conceito, né? Existem mais coisas que nós devemos considerar, né? Então, aí começa a entrar uma visão holística sobre a saúde, né? E essa visão holística sobre a saúde, holístico é um termo que deriva do grego holos, que significa o todo, não é? Então, uma visão holística é que nos direciona a uma visão do todo, não é? Essa visão do todo começa a pensar que a saúde é biológica, sim, mas ela também é psicológica, ela também vai ser espiritual, ela vai ser social, ela vai ser econômica, não é? Ela vai ser ambiental, ou seja, nós vamos ampliando este conceito sobre o que é saúde. Bom, neste ínterim, o que nós vamos ter que resgatar? Justamente práticas que estivessem neste mesmo direcionamento de pensamento. Junto com essa mudança na concepção sobre o que é saúde, e essa concepção que eu descrevi é a concepção mais atual, certo? É a concepção que é aceita hoje, não é, como a concepção de saúde, que já agrega estes outros fatores que estão relacionados à qualidade de vida e que transcendem muito esta questão da ausência de doenças, né? Então, a Organização Mundial de Saúde percebeu, então, que era interessante que cada povo, cada país, resgatasse as suas medicinas, as suas práticas tradicionais, não é? As suas terapias, e fizesse com que isso fosse realmente colocado à disposição da população. Porque, num primeiro momento, ficou aquela coisa: chegamos aqui, somos os médicos, nós temos o conhecimento, e assim começou a se desconsiderar o conhecimento, às vezes, do pajé da tribo, não é? Dos curandeiros, enfim, das pessoas que, sob diversas nomenclaturas, eram as pessoas que cuidavam nas suas regiões, nos seus países, nos seus estados, nas suas províncias, eram essas pessoas que cuidavam da saúde, não é, da comunidade, das comunidades. Então, a Organização Mundial de Saúde se deu conta, não, só um pouquinho, nós temos que deixar essas pessoas continuar fazendo o que sempre fizeram,
E aí a Organização Mundial de Saúde começa, então, a estimular que todos os países tenham, sim, essas práticas tradicionais presentes, não é? Continuem sendo cultivadas, certo, Manu? Derivando disso, nós vamos ter, então, as terapias hoje conhecidas como integrativas, certo? E agora, nesse momento, já que nós falamos um pouquinho sobre o conceito de saúde que nós estamos considerando, né, nós temos que falar, então, sobre o histórico específico das terapias, né? As terapias antes conhecidas como alternativas, então surgiram nesta valorização de uma saúde mais ampliada. Então elas apareciam nesse momento histórico como alternativas ao saber biomédico, alternativas ao atendimento médico, ao atendimento convencional na saúde, na área da saúde, certo? Era o que era Bom, estipulado mais socialmente, né? Assim, era como se fosse uma outra opção, né, Dudu? isso, exatamente, Manu. Então havia esse posicionamento. Ah, isso aqui é uma alternativa, medicina alternativa, né? Bom, com o tempo começou a haver um certo atrito, não é? Porque os médicos, os donos, não é, da saúde, começaram a dizer: como assim? Isso é uma alternativa ao nosso tratamento? Isso não é alternativa, não pode ser uma alternativa. Começou a haver esse atrito, não é? Esse jogo de poderes, onde a medicina alternativa, essa medicina tradicional, que nós podemos incluir várias que depois nós vamos comentar, não podiam mais ser chamadas de alternativas, né? Sendo que, e aí falando de uma perspectiva bastante atual, Manu, toda medicina é uma alternativa, inclusive a medicina considerada convencional. Ela também é uma alternativa. E aí nós temos dentro da medicina várias medicinas, assim como temos dentro da psicologia várias psicologias, e assim como temos dentro das terapias várias terapias. Mas tudo bem, não podia mais o nome alternativo. Então se tornou terapia complementar. Então isso acomodou os ânimos. Então é um complemento, tudo bem. Nós, os donos da saúde, continuamos sendo os donos da saúde, detemos o poder, o lugar de suposto saber sobre a saúde, não é? E eles ficam, então, com a área das terapias complementares. Então, complemento não era mais uma alternativa, não era isso ou aquilo, era um complemento ao tratamento médico, os tratamentos convencionais em saúde. Mas com o tempo, Manu, começou a incomodar de novo. Não, mas isso aqui não pode ser considerado um complemento, porque não é medicina. Essas terapias são outras coisas, são outras práticas. Muito bem. Chegamos, então, não é, numa outra denominação, que são as terapias holísticas ou, ainda mais recentemente, as terapias integrativas, né? Então, essas terapias se posicionam finalmente, não é, como tratamentos que não são os tratamentos convencionais, não pretendem substituir os tratamentos convencionais, mas são realmente abordagens que são integrativas. O que é uma abordagem integrativa? É qualquer tipo de tratamento que vai considerar que você é um sujeito biológico, mas é um sujeito também que tem a sua mente e o seu universo mental, não é, psicológico, tem a sua questão toda espiritual também, a sua dimensão espiritual, tá? Que faz parte do conceito de saúde assumido atualmente pela Organização Mundial de Saúde, certo? E também outras questões, não é? O sujeito ecológico, o sujeito econômico, o sujeito social, não é? Mas dentro das abordagens em consultório, principalmente integrando esses aspectos mais imediatos do sujeito, né? Que são o biológico, o mental e o espiritual, certo? Então, hoje, o mais atual, Manu, é chamar essas terapias de práticas integrativas e complementares
em saúde. Né? Muito mais recentemente, nós já temos se instalando essa modalidade de atendimento à população dentro do Sistema Único de Saúde.